E vamos falar um pouquinho aqui da inveja que Bolsonaro tem de Lula. Vamos ver aqui o vídeo do meu amigo Bem-vindo Siqueira. Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional. Alegrias! Minhas amigas e meus amigos, um internauta, um seguidor do nosso canal, pede que eu fale sobre a inveja e o mal-olhado. É curioso realmente, porque a maioria absoluta dos brasileiros lidam com a inveja e o mal-olhado desde a infância. Desde o chamado quebranto das crianças, do bebê, quando a mãe leva o bebê a uma rezadeira para rezar o quebranto. O quebranto nada mais é do que um mal-olhado colocado sobre a criança. Que bebê lindo! E aqueles olhos ruins passam quebranto para a criança. É o dito popular. Superstição? Não existe isso. Mas o fato, eu mesmo, quando criança, fui muito rezado por quebranto. Vi meus sobrinhos serem rezados de quebranto. E vi meus netos, alguns deles, serem rezados por quebranto. O chamado quebranto, espinhela caída. A inveja e o mal-olhado existem sim. Superstição? Ou não, o brasileiro lida com isso diariamente. No trabalho, na escola, em casa, em todo lugar. A inveja e o mal-olhado. A inveja é um sentimento que já nasce com a gente. Porque a inveja pressupõe olhar o outro, ver o que o outro tem, e a partir do outro saber o nosso lugar do mundo. E se o outro, por acaso, tem algo, qualidades ou bens maiores do que o que eu tenho, vai provocar inveja. Isto vem desde criança. É diferente do ciúme. Inveja é aquela sensação negativa. É a sensação de raiva, porque o outro tem o que eu não tenho. E é sempre o outro que me confirma. Se a gente fosse sozinho no universo, se eu fosse sozinho, somente eu não teria inveja, nem mal-olhado, nem sensação de quem eu sou. Quem me confirma é o outro. É o olhar do outro sobre mim que diz se eu estou bem vestido, mal vestido, se eu sou aceito, se eu não sou aceito, se eu sou legal, se eu não sou legal, se eu sou velho, se eu sou jovem. Se não há um outro, eu deixo de existir. Daí a necessidade da nossa vida em sociedade. Mas é preciso saber viver e saber dosar a nossa dose de inveja que vem conosco desde o berço. E o mal-olhado? Esse existe também. A minha mulher, a Doia, contava que ela estava com os cabelos lindos, certa ocasião, os cabelos caíam pelos ombros. E uma senhora na rua pegou no cabelo dela e disse: "Olha que cabelo lindo você tem." No dia seguinte, o cabelo começou... Em uma semana, ela estava careca. Ela perdeu todos os cabelos, no mal-olhado. Em casa, raras vezes nós conseguimos ter uma pimenteira. Sempre havia alguém que entrava com um olhar de seca-pimenteira. Vocês conhecem esse termo? O seca-pimenteira. É o olhar que é capaz de secar uma pimenteira. Aliás, por isso é bom ter sempre uma pimenteira em casa, porque ela atrai o mal-olhado. Às vezes a pessoa que tem um mal-olhado não sabe que tem um mal-olhado. Mas às vezes você pode identificar um mal-olhado. Olha os olhos do Carluxo. Ele não é hipertiroidal, ele não tem os olhos esbugalhados. Mas o olhar dele é um olhar... É muito louco o olhar do Carluxo, de fato. É uma coisa meio doida. Como é que o Carlos Bolsonaro se porta como uma pessoa aí que enfim... É meio que assustador. Vamos continuar aqui vendo Bem-vindo. Olhar de inveja e de mal-olhado. Olha o olhar de Bolsonaro. Você consegue ver bondade no olhar do Bolsonaro? A inveja é esse sentimento que vem. E a gente tem que estar protegido dele. Ah, em mim não pega inveja. Pega. A Bíblia diz muito claramente: o mal é um leão que ruge ao derredor. Ela não diz que é um leão que ruge ao redor. É ao derredor, é além do redor. Porque ao nosso redor nós temos os guias, os anjos protetores, as nossas defesas chácricas, as nossas defesas auras. Mas quando a gente abre essas defesas, o leão avança. E esse leão às vezes vem sob a forma de inveja. No trabalho, no estudo, no prédio, na morada.
Inveja de qualquer coisa. Meu antigo psicanalista me dizia que ele tinha um paciente que toda vez que entrava na sessão dizia: eu queria ser como Roberto Carlos. Roberto Carlos é que é rico, Roberto Carlos tem todas as mulheres que tem, Roberto Carlos canta, Roberto Carlos é famoso. Ele não parava, ele enchia o saco da sessão falando o tempo inteiro que queria ser Roberto Carlos. Meu psicanalista um dia falou: tá bom, então, quer ser Roberto Carlos? Começa colocando a perna na linha do trem para o trem acabar com sua perna. Foi assim a vida de Roberto Carlos. Não, peraí, não é assim. Pois é assim. Cada um tem sua vida. Cada um paga um preço pela vida que tem, seja boa ou má. E aí o sujeito parou de falar de Roberto Carlos. Mas era uma inveja gigantesca de estar no lugar do outro, do Roberto Carlos. A inveja existe sim. E atinge a todos nós. E para isso todas as religiões e diversas vertentes de espiritualidade têm proteções. Tem o olho grego, dente de alho, tem uma semente chamada olho de boi, que vende nas feiras livres no Brasil, para carregar no bolso. Tem bentinho, tem vários patuás, baguá, para combater a inveja. Faz parte dos nossos arquétipos, do ser humano. O primeiro ato de inveja, Caim matou Abel por inveja. Os dois ofereceram presentes a Deus e Deus se agradou mais do presente de Abel. Por inveja, Caim matou Abel. Segundo a Bíblia, o primeiro homicídio que se tem notícia na história, do ponto de vista bíblico. A inveja é milenar, a inveja acompanha o ser humano desde os tempos que nós éramos primatas. Ele tem o que eu não tenho, eu quero ter. Tenho raiva dele porque ele tem o que eu não tenho. É preciso que a gente esteja muito atento à inveja. A inveja também quebra as nossas energias. Também suga de nós as energias. E aí não é uma coisa racista que andou circulando por uns tempos e agora, graças ao politicamente correto, está desaparecendo. Não, eu tenho inveja, mas é uma inveja branca. O que é isso? Inveja branca? Então existe inveja amarela, inveja vermelha? Não! Existe a inveja preta, a inveja negra, escravagista, de origem escravagista. A minha inveja é branca, é de paz. O que é branco é bom. Até isso, a inveja branca. Inveja é inveja, e a gente tem que estar protegido da inveja. É o racismo do vocabulário, né, gente? Isso é uma coisa realmente muito, muito interessante, o quanto a sociedade é profundamente racista. Gente, estamos com 16 likes. Vamos erguendo esses likes aí, deem membros de presente. Olha o Luiz Giglione, axé, bem-vindo, Siqueira. Tava com saudade de você, Luiz. Cadê você, meu querido? Vamos seguindo ouvindo o vídeo. A mesma coisa do mal olhado. Tem gente que tem mal olhado em cima da gente. Eu sempre me defendi da inveja e do mal olhado. Cada vez que eu abro a guarda, eu me arrebento. Porque às vezes a inveja se manifesta de forma sutil no outro. Nem às vezes o outro percebe que o ato dele em relação a você é um ato de inveja. Por exemplo, você vai a uma conferência, a uma palestra, no meu caso, por exemplo, muitas vezes, e eu sou mais solicitado pela plateia a responder perguntas e a falar e a querer ser ouvido do que o colega do lado, que começa a ficar desconfortável e com inveja. Mas ele não vai me manifestar essa inveja, ele é sutil, ele é educado, é gentil, mas ele de alguma forma vai me sabotar. De alguma forma ele vai ou levantar o braço, esfregar o rosto, desviar a atenção, olhar outro assunto enquanto eu falo. É uma forma da inveja. Eu sempre me defendo de inveja e mal olhado. Quando eu fiz o grande sucesso em Tieta, também em Mandacaru, em outros trabalhos da televisão, eu me cuidava muito. Tomava banho de ervas, usava sabonetes especiais, fazia minhas orações, meditava, me defendia. Porque imagina, Tieta dava 90 pontos de Ibope. O país quase parava para ver Tieta. Então, quando eu aparecia, a minha imagem, eram milhões de pessoas a me ver e a mentalizar uma energia em relação a mim, que eu não sei qual era. Se milhões diziam, eu gosto desse sujeito, eu gosto desse personagem, ele é muito bom ator, e eram energias positivas,
Havia aqueles que diziam também, esse cara tá ficando rico. Esse cara trabalha na Globo. Esse cara conseguiu um emprego que eu faria melhor do que ele. Faria um personagem melhor do que ele. Olha lá, ele tá fazendo sucesso e eu não fiz. Tudo isso rolava junto. E, inclusive, isso que o Bem-vindo está falando sobre a Globo, o trabalho dele em Tieta, se reflete muito entre nós aqui, que trabalhamos com o YouTube, tá, gente? A gente dá a nossa cara a tapa, e aí, às vezes, aparece um infiltrado no chat, aparece uma pessoa que, às vezes, tem inveja, e é verdade, isso acontece mesmo. Eu queria ser como ele na Globo, eu ia comer aquelas mulheres todas. E eu recebia essa energia, eu percebia que poderia estar vindo uma energia também negativa. Ao mesmo tempo, quem ocupa o poder, ou tem poder capaz de provocar inveja no outro, qualquer poder que seja, uma bicicleta nova, lhe é dada pelo universo, pelas boas energias. Então, lhe é dado também uma sobrecarga de defesas contra a inveja e o mal-olhado. E aí eu vou puxar um pouco, porque eu não consigo fazer nenhuma análise que não traga para a nossa realidade. Eu fico imaginando a inveja que Bolsonaro tem de Lula. Lula teve 3 mulheres, a atual Janja, e 2 anteriores. Nos 2 casamentos anteriores, ele levou o casamento até o fim, numa relação estável, amorosa, e terminou porque as esposas morreram. E ele soube superar esse luto, e agora está casado com Janja, feliz, dando beijos que provocam inveja no país inteiro. Esse é Lula. Enquanto Bolsonaro teve 3, 4 mulheres e não soube se adequar na relação com elas. Não soube lidar com a relação amorosa. Foi rompendo a relação e buscando outras. É caso para psicanalista entender por que uma pessoa não estabelece apenas uma relação ou 2 estáveis. Tem que ter muitas relações. Muitas relações. Uma amiga minha me disse no outro dia, fulano está no 11º casamento. E tem mulher que Deus me livre. Eita, homem para gostar de mulher. Será que gosta mesmo? Um homem que troca por 11 mulheres durante a vida, gosta mesmo de mulher? Sabe tratar a mulher? Pergunto isso a vocês no Dia Internacional da Mulher. E há homens que têm inveja da mulher. Inveja porque ela se maquia, porque ela é bonita, porque ela é falante, porque ela é brilhante, porque ela é cortejada, porque ela fica em casa muitas vezes, ou porque ela trabalha mais brilhantemente. Ainda tem isso. A inveja do homem com a mulher. Bolsonaro deve morrer de inveja de Lula. Enquanto Bolsonaro continua nos Estados Unidos com medo de vir para o Brasil para não responder nenhum processo, para não ser molestado, Lula aceitou perfeitamente que o Marreco de Maringá levantasse um processo absurdo, parcial contra ele, e foi com toda a coragem entregar-se à prisão e passou quase 2 anos preso. Bolsonaro, covarde, morre de inveja de Lula, da força de Lula. E quando ele pensa que Lula acabou, Lula volta e ganha dele numa eleição. Aquele velho de 76 anos, faltando um dedo, aquele nordestino, aquele grosso, é maior estadista e melhor escolhido pelo povo do que ele. Imagine a inveja de Bolsonaro em cima de Lula. E Lula tem uma mulher que participa da vida dele, que não briga, que não vira as costas, que não abandona ele em Orlando e passa 2 meses com Valdemar Costa Neto. Em tese, né? Não seria isso. Mas não tem uma mulher que é companheira, que está do lado dele, sem artifícios. Não precisa se ajoelhar, clamar a Deus, dizer que é filha de Deus, para poder fazer companhia ao marido, para angariar voto. Imagina a inveja que Bolsonaro tem de Lula. Os filhos de Lula seguem a vida normal, como cidadãos brasileiros. Não precisaram ser deputados federais, estaduais, senadores, não precisaram formar uma quadrilha familiar para se locupletar às custas do Estado. Tendo Bolsonaro como provedor, como pelicano que arranca do próprio corpo para dar aos filhos. Deve morrer de inveja da família de Lula, dos filhos de Lula. Você fica imaginando o mau olhado que Bolsonaro joga sobre Lula. Lula é recebido por Obama e Obama diz, esse é o cara. O que sobra para Bolsonaro é Trump. O malfadado Trump que pouco se dá
na relação com Bolsonaro. Lula é recebido logo nos primeiros meses de governo por 13, 15 chefes de Estado. Não precisa ir à Arábia Saudita lamber saco de sheik para receber joias de presente em troca da Petrobras. Imagine a inveja e o mal-olhado de Bolsonaro sobre Lula. E minhas amigas e meus amigos, prestem atenção na inveja e no mal-olhado que recai sobre cada um de nós e defendam-se de várias formas. Sobretudo, basta prestar atenção. Se você está defendido, opa, isso aí é inveja, manifestação de inveja. Opa, não gosto do olhar dessa pessoa. Aí não precisa nem patuar, nem oração, nem nada. Só o fato de você perceber já começa a anular a inveja e o mal-olhado. Tenhamos nós todos para com o próximo, para conosco, um bom olhar e a aceitação de quem nós somos, independente do olhar do outro ou de olhar para o outro. Que assim seja. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Esse é o meu querido amigo Bem-vindo Siqueira, aqui abrindo os nossos trabalhos. Sim,